A paz a todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Vamos iniciar essa manhã gloriosa com a meditação da Palavra, que venha trazer assim um refrigério, venha trazer edificação, conhecimento, e que vocês possam, ouvintes da Palavra de Deus, mandar aí um comentário pelo Facebook, pelo YouTube, com respeito à palavra. Se concordarem ou discordarem, ou tiver alguma opinião, estamos aqui para juntos aprender. Hoje quero falar sobre não deixa apagar a chama, a qual a palavra de Deus no livro de Levítico, a qual vou estar lendo, diz o verso de número 13, diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quero aqui juntos, para que a minha preocupação, quando fala de não deixa o fogo apagar, é porque alguém está vendo que o fogo está diminuindo. E quando nós trazemos aí para um raciocínio, nós vamos ver que às vezes a animação da pessoa, que era antes para agora, tem diminuído. E muitas das vezes extingado, chegado, bem dizer, ao fim. Só está igual um vagalume piscando. E para que não apague totalmente, é necessário a lâmpada acender e dizer: ah, que está alerta, algo está acontecendo. Se nós formos observar sobre o dia a dia, que há 4 elementos fundamentais que faz parte da nossa vida e que são todos poderosos no seu agir. Quando falamos do fogo, não deixa apagar a chama. Não deixes apagar a chama, é importante. Estou aqui ajustando aqui essa câmera. Ela deu uma pequena falhinha aqui, mas já estamos de novo para abordar os 4 elementos, que é o fogo, terra, água e ar. O fogo, quando ele alastra, dependendo da maneira, não há quem possa apagar quando o fogo alastra. Quando o fogo é pouco, se jogar terra, ele apaga. Se jogar água, ele apaga. Mas se jogar mais ar, ele vai se alastrar também.
Então, um oposto do outro. A Terra, em muitos processos sob o seu poder, ela em muitos desabamentos tem causado muita coisa na vida do ser humano, trazendo morte. A água também, com seu poder, quando ela vem, uma correnteza, ela sai levando tudo. O fogo também sai queimando tudo, onde quer que seja. Já o ar, o vento, quando ele começa, também é onde acontece muitos furacões, muitos hequetombas, muita tempestade, o ar vem trazendo. Quando se fala na química, olhando para este lado, os componentes para pegar fogo, segundo na área da química dos estudiosos, diz que precisa ter oxigênio, calor e combustível, né? Então nós vemos que o ar faz pegar mais fogo e a terra e a água faz apagar. Se formos ver então o quadro na nossa vida biblicamente, para que serve mesmo o fogo na nossa vida cotidiana? A palavra de Deus diz que o fogo, ele serve não só, se for olhar pelo lado da nossa convivência, para fazer o alimento, precisa ter fogo para cozinhar e nos alimentar. Mas eu não quero falar com respeito a isso. Eu estou só trazendo assim um entendimento. A palavra de Deus diz que lá, segundo escreveu São João, diz o seguinte, que João relata o que Jesus ensinou. O que é que foi que Jesus ensinou? Por quê? Para que serve o fogo? Então o fogo ele serve para alumiar. Onde há fogo, ilumina. Se você estiver na noite numa floresta e fizer uma fogueira, o fogo, além de alumiar, ele vai espantar as feras do campo, do mato. Ele espanta. E ele, com a sua luz, ninguém chega por perto. Mas, segundo a vida espiritual, para quem vive, diz a palavra de Deus que a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Aqui está mostrando que a luz resplandeceu nas trevas, porque onde a treva e a luz chega, a treva vai embora, a escuridão vai embora. Mas aqui Jesus falando, né? Falando dele. Aí ele veio dizendo, ali estava a luz verdadeira, que alumia
a todos os homens que vêm ao mundo. Ele, Jesus, ele é a luz. Até no capítulo de Mateus 5, ele diz assim, que eu sou a luz do mundo. E para quem não quer andar em trevas, precisa ter Jesus Cristo como a luz do mundo, como a luz para a minha vida, para a tua vida. Quando olhamos aí no mesmo capítulo de João, no capítulo de número 12, nós vamos ver o seguinte, versos de número 12, vamos ver aqui alguns versículos. Disse Jesus, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando, escondeu-se deles. Aí depois ele vem dizendo de novo para os discípulos, eu sou a luz do mundo, que vim para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Quer dizer, quem não tem Jesus, a chama está apagada, está em trevas. Mas quem tem Jesus, até sabe para onde vai. Quem tem Jesus. Então, não deixa a chama apagar, quer dizer, tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para que a chama, essa luz, resplandeça na tua vida. Aí eu fico observando que o mesmo João, ele diz assim, mas Paulo ensinando, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele relatou o seguinte, sabe o que é que Paulo relatou? Ele disse assim, que o Deus desse século, esse século que vivemos, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O opositor da minha e da tua vida tem cegado o entendimento de muitos para que não venha a ter a luz do mundo, a ter a salvação, a ter o pão da vida, a entrar pela porta que é Cristo, a firmar os pés sobre a rocha que é Cristo. E a humanidade vive sofrendo nas trevas, mas a luz já resplandeceu. Se você está em trevas, venha para a luz. Venha para Jesus hoje. Aí, o apóstolo João, nas suas epístolas, aqui no capítulo de número 5, ele diz assim a palavra de Deus. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Fica difícil quando se fala aí o do amar. Se nós não vimos Deus, mas cremos. Então, olha,
Quem crer aqui, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a qual está vendo, como pode amar a Deus a quem não viu? Fica totalmente difícil. Mas observe bem, aqui também nas epístolas aqui de Hebreus, a palavra de Deus diz assim: porque este é o concerto, depois daqueles dias farei a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. Serei-lhes por Deus, e eles serão por povos. Só a pessoa de Cristo Jesus, na direção do Pai, pode tirar o que o inimigo cegou o entendimento, só ele para dar agora entendimento. Mas isto é, você tem o livre-arbítrio para escolher se você quer ou não quer. Jesus sempre às vezes perguntava: queres ser limpo? Queres ser são? Jesus perguntava, a decisão é minha ou tua, se quer ficar em trevas, quer deixar a chama ir apagando. Agora, o fogo, que aí representa claridade, né, que serve para iluminar, também serve para conservar puro, tirar as impurezas, valorizar o objeto, às vezes que está sendo queimado, que tem que passar pelo fogo, como o ouro passa pelo fogo, é purificado pelo fogo, a prata. E como será para nós se tornarmos puros? Temos que estar no fogo. Se não passar pelo fogo, não tem como identificar. Quando o profeta Isaías, ele diz assim: e disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele faz essa declaração que agora, depois que os olhos dele vê o Rei, Senhor dos Exércitos, quer dizer, a luz brilhou e trouxe o entendimento a ele que ele era um homem de impuros lábios. Mas ele não ficou nessa forma. Por que ele não ficou dessa forma? Quando nós vemos aqui, então disse ele, vai, diga a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Mas para ele ir dizer isso ao povo, primeiro aconteceu algo importantíssimo que precisa na minha e na tua vida. O anjo que veio a Isaías, ele tocou a boca dele e disse, eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu coração. Por que tocou nos lábios impuros de Isaías, o profeta? Por quê? Veja bem, o anjo fez isso para que o fogo, ele queima. O fogo aqui
ele serve para consumir impureza. Diz o texto aqui, mas um dos serafins voou para mim, ele dizendo, voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, e que tirada do altar com uma tenaz. O anjo trouxe uma brasa viva. Essa brasa viva, ela, imagine o fogo que estava nela. E foi pega com uma tenaz. Porque o fogo, ele serve para tirar iniquidade. Jesus Cristo, ele veio para o que estava doente, para o que estava perdido. Ele veio, derramou seu sangue carmesim para também nos purificar de todo pecado. Essa luz do mundo que ilumina, também ele faz o quê? Para que venha consumir a minha e a tua impureza. Mas quando isso acontece, disse Paulo na carta aqui aos Coríntios, que ele vem dizendo no verso de número 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Não tem outro. Ainda que alguém venha e pregue um outro evangelho contra esse fundamento, é anátema. Agora escute bem. A chama arderá continuamente no altar, diz a palavra de Deus, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e palha, a obra de cada um, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará, seja a obra de cada um, a minha e a tua. Quando passar pelo fogo, pelo processo do fogo, vai saber se é ou não é. Diz o texto, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas a tal será salva todavia pelo fogo. Pelo fogo. Passou pelo fogo. Se é ouro, o ouro vai continuar ouro. A prata vai continuar prata. Se for madeira, feno e palha, vai sofrer detrimento, quer dizer, só vai sobrar cinza. Então escute bem, as nossas obras agora no mundo, elas vão passar também pelo fogo. Para que serve o fogo também? Para tornar o útil ao Senhor. Por isso que Isaías, assim que foi tocado com a tenaz, foi tocado uma brasa viva nos seus lábios, ele ali já se tornou útil para falar ao povo a sua transgressão. Veja bem, por mais duro que seja, como o ferro, mas o ferreiro pega o ferro e leva ao fogo. Quando está bem quente, vermelho, aí ele faz amolecer o fogo. É tão simples.
Ele é ferro, duro, maciço. Mas quando vai pelo fogo, meu amigo, eu já trabalhei, já fiz ferramenta com ferro. Primeiro eu aquecia o ferro, deixava vermelho e aí ia modelando a ferramenta que eu queria. Mas também, assim somos nós. Ainda que o coração é duro como ferro, mas o Senhor, quando Ele vem como fogo, Ele vem e vai nos modelando. O cristão de dura cerviz, ele, quando passa pelo fogo, aí vamos ver como fica. Quando nós olhamos em Provérbios, no capítulo de número... Provérbios, capítulo de número 29, nós vamos ver o seguinte, que o homem de dura cerviz, como procede? Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido, ele endurece a sua cerviz, mas será quebrantado de repente e muitas das vezes sem que haja cura. Quer dizer, o homem muitas vezes ele é repreendido. Olha, não faça isso, não seja assim, haja diferente. Mas ele não dá ouvido e endurece a sua cerviz. Quando for, de repente, vem o ferreiro, hein? E o ferreiro leva para o fogo essa dureza e essa cerviz. Aí ele vai fazer como quer. Quando nós olhamos o profeta Isaías dizendo no capítulo 48, ele diz assim, o profeta Isaías, de número 48, ele fala assim para nós, olha bem, porque eu sabia que era duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. O profeta Isaías, ele compara aqui falando, né? Quando ele fala para o povo de Israel, a maneira que eles agiam, a procedência, e ele anunciando que o povo era duro, e a sua cerviz como um nervo de ferro. Mas quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, eu creio que Estevão falando para o povo judeu, ele disse assim no verso de número 51, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diz assim: disse primeiro assim, da parte de Deus: porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircunciosos de coração, e ouvido vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim sois vós, sois como vossos pais. Estevão ali falando para o povo, para os judeus, escribas, fariseus, os anciões, sacerdotes. E o povo ficou furioso com Estevão. E quando ele disse, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, olha, foi a gota d'água para eles virem apedrejar Estevão. Mas ele trazia consigo a luz do Evangelho. Mas o povo continuou em dura cerviz e incircunciosos
de coração. E outra, resistia ao Espírito Santo. O Espírito Santo é símbolo de fogo. O Espírito Santo que faz arder no nosso coração para se dedicar mais para as coisas espirituais, para o reino da luz. É o Espírito Santo. Então o fogo também, além dele servir para alumiar, para consumir impureza, para tornar útil para o Senhor, também serve para atrair. E disse Jesus que ele ia atrair a todos. Ele ia atrair. Disse assim, olha, versículo de número 12, versos de número 32, ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E antes ele disse assim: agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Porque assim que ele foi levantado na cruz do Calvário, ali no Gólgota, e quando ele falou, Pai, está consumado, quer dizer, ele completou a obra da expiação pelo meu, pelo teu e pelo pecado de todo mundo, a qual ele depois diz assim: e eu, quando for levantado da terra, quando ele ressuscitasse, todos atrairiam a mim, a qual eu, você e você que está me ouvindo, que ainda não tem o Salvador Jesus como Senhor e Salvador, ele está querendo te atrair nesta hora. Saiba, o cristão sem o Espírito Santo, sem Jesus, não consegue nada. Mas quando ele está cheio desta luz, que é o Espírito Santo, desse fogo, quando ele está cheio de Deus, porque Deus é fogo consumidor, quando o crente está mesmo cheio, dedicado, com o coração voltado para as coisas de Deus, e o seu desejo é atrair também mais vidas para Jesus, ele consegue também atrair as almas, resgatar as almas do fogo eterno para o reino de luz. Agora, a palavra de Deus diz que quanto mais se põe lenha, mais o fogo pega. Quanto mais atrai lenha, o fogo nunca diz basta, não. O fogo sempre quer mais caloria, queimar mais, né? Agora, a palavra de Deus diz, em Provérbios de Salomão, ela ensina dessa forma para nós, Provérbios de Salomão, é um versículo muito conhecido dos irmãos, Provérbio de número 26, se não me falha a memória, vai falar assim a palavra: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para a borra, ou para o borralho, é a lenha para o fogo. Assim é o homem contencioso para acender rixas. Ele usa o fogo só para ser contencioso e acender rixa. E já o versículo que antecedeu, que
que sem lenha o fogo se apega, mas não havendo maldizente, cessará a contenda. Quer dizer, o fogo vai tirar. Tendo lenha, tendo fogo, cessa a contenda. Mas aqui o homem contencioso, ele acende o fogo só para uma coisa, para acender rixas. Rixas é arengar, estar brigado, não estar em plena comunhão e paz. Vamos lá. O que fazer para manter o fogo aceso agora? A palavra de Deus lá em Levítico, ela fala muito claro com respeito a isso. Em Levítico, ela diz o seguinte, no capítulo de número 1 de Levítico, ele nos orienta assim, olha, capítulo de Levítico, quando chamou o Senhor a Moisés e falou a ele na tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vaca ou de ovelha. Isso é, para o sacrifício, pelos pecados, né? E isso se colocaria sobre o altar. E o altar, o fogo, diz o capítulo de número 8, quando também ele relata de novo o Senhor falando com Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite e até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Quer dizer, o sacrifício, o altar, aqui já não usava lenha, já ia usar agora uma outra forma para o altar continuar, ia usar o azeite para manter o fogo aceso desde a manhã à noite, à manhã seguinte. E ele termina depois falando que o fogo arderá no altar continuamente. Quer dizer, o fogo na minha vida e na tua vida, o fogo espiritual, nós temos que ter azeite para manter as lamparinas acesas. Esse azeite simboliza o Espírito Santo na minha e na tua vida. Sem o Espírito Santo é trevas, o fogo vai se apagar. Sem azeite, sem colocar azeite, sem pedir ajuda, porque disse Jesus: não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. Mas mesmo assim ele ainda falou: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja bem, o que fazer para manter o fogo aceso? Tem que colocar azeite na lamparina. E como também é manter aí? A palavra de Deus fala manter em oração, constantemente, que é o verso de número 9 aí de Levítico. Mas Paulo, ensinando a igreja aos Tessalonicenses, ele ensinou que orai sem cessar. A vida do cristão, de quem é espiritual, o que ele esteja executando do dia, ou se ele acordar de noite, o pensamento dele é em Deus.
O homem precisa se comunicar constantemente com Deus. O fogo tem que estar aceso, porque se não tiver aceso não tem ambiente para trevas. E o versículo de 9 foi quando Deus deu ordem a Arão para a lei do holocausto, e o holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. Era constante isso. E Paulo dizendo, orai sem cessar, no capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala assim, que nós precisamos. Então, a obstinência, quer dizer, se deixar a oração, se deixar a palavra, não dá crédito, pode saber que essa obstinência vai causar paralisia. E essa paralisia vai tirar toda a motivação que você tem hoje e ela não vai ter mais amanhã. E aos poucos você não vai percebendo, você está diminuindo. A lamparina está se apagando. E quando nós olhamos Paulo pedindo ali, quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 12 aos Romanos, ele fala, rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, com luz, santo. Se não fizermos isso, a lamparina não tem fogo. E quando ele escreve, Paulo escreve aos romanos, nós vamos ver detalhadamente aí que pela compaixão de Deus que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Covid que parou o mundo, parou tudo. Tem pessoas que estão hoje parados e achando que a lamparina está acesa. Mas como ele era antes do Covid e depois do Covid, como que ele está sendo a sua vida espiritual? Está a mesma? Calcule, está a mesma? Quem era fervoroso, quem participava dos trabalhos em comunhão uns com os outros, com os irmãos, e hoje não está, está fervoroso ainda? Está em comunhão com os santos? Aí diz aqui a carta aos Hebreus, para não fazer como costumes de alguns. Por quê? Eles, o que é que eles fizeram? Diz a palavra de Deus assim, olha, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Quando nós se reunimos, como diz o texto, a palavra de Deus, onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio. Mas isso é para estimulação, que hoje ninguém quer mais. Hoje as pessoas estão presas pelos celulares, pelos meios de comunicação, pela televisão. Eles assistem agora culto online, não é mais em sacrifício vivo, santo. Não é mais aqui, olha, estimulando um ao outro. Quando nós estamos juntos um do outro, um estimula o outro, um fortalece o outro, um aquece o outro. É como uma fogueira que já está cheia de brasas. Se uma brasa for tirada, ela vai se apagar. Assim, nós como brasas vivas, precisa estar estimulando uns aos outros, como está escrito aqui, e não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, antes amoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais quanto vedes que já vai se aproximando aquele dia. Está se aproximando aquele dia. Então, olhe bem, a paralisia, que antigamente as pessoas ficavam paralíticas, porque não tinham um antídoto, a vacina. Muitas crianças sofreram o dano da paralisia. Hoje não é tanto mais, acontece, mas não tem mais inúmeros paralíticos. Mas parece que o fogo precisa acender como um antídoto para recuperar os que estão paralíticos, com paralisia, que não tem mais saído de casa, não tem mais ido, se reunido na denominação ou na igreja para juntos adorarmos a Deus. Então, o perigo depois é oferecer fogo estranho, como os filhos de Eli. Vieram Nadab e Abiú. Outra coisa, a palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quer dizer, isso Jesus falando aí em Mateus capítulo 24, do verso 12, ele falando, e parece que o amor para com o próximo cada dia mais, onde não era para ser assim, tem sido. Tudo bem, mas e o fogo do altar? O incenso sobre o fogo do altar, como que é isso? Porque quando nós observamos os homens a qual Deus chamou para falar e levantou a nação através desses homens, Abel, a primeira coisa que ele fez, ele e Caim ofereceram sacrifício no altar. Diz o texto que Deus se agradou, lá em Gênesis 4, versículo 4, que Deus se agradou, atentou para mais a oferta de Abel do que a de Caim. Noé, diz o texto que ele edificou o altar para com Deus. Abraão, no capítulo 12, versos 7 e 8, diz também que Abraão edificou um altar. Até mesmo quando Deus pediu ali para sacrificar o seu filho, ele levantou o altar. Quando ia sacrificar Isaac, Deus providenciou o cordeiro no lugar de Isaac, a qual representa hoje para nós que Deus também amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele deu a sua joia mais preciosa como sacrifício em nosso favor. Então, ali no capítulo 22, do verso de número 9, Abraão estava ali com o altar pronto para oferecer a Isaac. Jacó, filho de Abraão, também ele levantou um altar. No capítulo 35, do verso 1, diz que ele levantou um altar para com Deus. Moisés, na sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 17, verso 15, diz que Deus se manifestou na sarça ardente, aquele fogo pegando ali naquela sarça. A maneira de Deus ali, e depois vir falar com Moisés. Não só nessa passagem, teve outras passagens, no capítulo 24, do verso 44, também fala isso. Davi, ele sempre estava pronto para estar no altar do Senhor. Então, olha bem, diante de tudo isso, nós temos que saber que Deus é um Deus consumidor. Deus é um Deus consumidor. A palavra de Deus relata aí em Hebreus, no capítulo de número 12, diz que Deus é um fogo consumidor.
Diz o texto, olha bem, capítulo 12, eu vou ler o 28, contexto. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, quer dizer, com temor e com amor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso de número 28 e 29. Então aqui dá a maneira, a característica como nós devemos não deixar a chama apagar, como servir a Deus, assim como esses homens que eles, o fogo do altar, Deus vinha e consumia o holocausto. Quando ali se oferecia o holocausto, porque hoje Jesus já se fez sacrifício, já se fez holocausto por nós. Mas na antiguidade se fazia assim, para agradar ao Criador. Não só isso, que também Elias, quando preparou o altar, falou para os profetas de Baal fazer o altar deles. E eles na hora o altar não foi manifestado, não teve fogo para consumir o altar. Eles se cortaram, deixaram que sangue corresse deles, mas não adiantou nada. Mas quando Elias prepara o altar, prepara o sacrifício, prepara o altar de uma forma totalmente difícil para se manifestar o fogo, aí Deus aprova o altar e o altar pega fogo. Como está o teu altar? Diz o texto que, foi com fogo que Deus usou Sansão. Ali, Deus usou a pessoa de Sansão contra os filisteus. Foi com fogo que Deus usou Gideão contra os midianitas e os amalequitas. E a maneira, aqui nós vemos que edificar o altar, para ele ainda vir, ele foi com fogo, com tochas nas mãos, com cântaros e trombetas, Gideão. E foi com fogo que Elias destruiu o altar de Baal, ali no Monte Carmelo. Reparou o altar, armou a lenha e Deus consumiu o holocausto. Diz o texto que, onde tem fogo, não pode ter cinza. Cinza atrapalha o fogo. Então a cinza precisa ser tirada. Se não tirar as cinzas do altar, não tem como pegar fogo. Como Deus é consumidor, é um fogo consumidor, que precisa das nossas vidas para que o fogo venha acender. A chama do Espírito Santo na minha e na tua vida precisa tirar as cinzas. Fala de conserto. O altar precisa estar consertado. Altar desarrumado, Deus não recebe. Então precisa conserto do altar. E precisa do sacrifício. E o sacrifício é qual Paulo falou em Romanos. Rogo-vos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem apresentado? Como está o teu altar?
de Netflix, de Zap Zap, é de mensagem para lá, mensagem para cá, mas para Deus nada de mensagem, onde tu tem apresentado o teu incenso, onde tu tem colocado o teu azeite. Se tivessem azeite para acender o fogo das lamparinas, vai acontecer o que aconteceu com as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas, que não tinha mais azeite. Estava apagando as suas lamparinas e não tinha nem onde comprar mais. Chegou o ponto que o novo chegou. E quem tinha lâmpada acesa, quem tinha fogo nas suas lamparinas, entrou para as bodas do Cordeiro. Pense bem, não deixa a chama apagar. Se está paralítico, a paralisia impediu você de caminhar, nesta manhã o Espírito Santo te vacina. O Senhor dos Exércitos, Reis dos Reis, a luz do mundo, Ele quer brilhar na tua vida, tá certo? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Deus seja convosco.